Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Cristo mesmo, ontem, hoje e sempre, vive, está ressuscitado no meio de nós. Dileto e amado ouvinte deste programa, aqui da nossa Diocese de Formosa e também de outras partes, de outros lugares que nos acompanham através de sistema de rádio e também de internet. Deus abençoe você, sua família, que esse domingo seja um dia muito especial para vocês. Não esqueçam de dar uma boa atenção aos idosos, aos acamados, aos doentes. Eles também fazem parte da família. Nós estamos vivendo um momento em que se volta aos valores da família. Nós estamos percebendo o crescimento de famílias numerosas, de famílias que querem ter vários filhos, de famílias que estão fazendo a catequese em casa com seus filhos, fazendo a escola homeschooling com seus filhos, valorizando esse ambiente familiar, pois aqui nós temos a fundamentação para a nossa civilização, para a nossa sociedade, a família. Enquanto a nova ordem mundial, campeneada por esses grandes movimentos mundiais econômicos, Foro de Davos e tantas outras coisas, inclusive a ONU, tenta diluir os valores da família, o Espírito de Deus está suscitando no mundo essa volta aos valores familiares. Aliás, onde nós temos o espaço da nossa segurança, o espaço do nosso afeto, do nosso cuidado, senão na família. É claro que nós temos famílias complexas, com muitas dificuldades, com problemas de vícios, violência, mas não é isso que Deus sonhou para a família. E eu digo para você, prezado ouvinte, que a família, ela se robustece no altar de Deus. Hoje, domingo, vamos arrumar todo mundo, vamos para a missa. Veja o horário da missa mais próximo da sua casa, na sua paróquia, na sua comunidade. Os que moram na zona rural, se tem possibilidade de gastar a gasolina para ir à igreja, não deixe de fazê-lo. Chega 15 minutos antes, visita o Santíssimo. Se não tem um Santíssimo na igreja, se é capela, mas faça o seu terço, sua oração. Prepare bem o seu coração para receber Cristo, o doce hóspede de nossas almas, através da Eucaristia. Assim, nós vamos fazer a continuação da nossa meditação de ontem sobre a avareza. Hoje falaremos da avareza espiritual. Ela consiste num desejo desordenado e insaciável de bens e graças espirituais, que não deixa a alma pensar em outra coisa nem dedicar-se a atos mais sólidos e frutuosos. Essa avareza, longe de atrair sobre a alma os favores divinos, repele-os. Satanás apresenta à alma bens e falsas graças celestiais. A inveja, então, não tarda em acudir essa alma. A avareza, também a comum, mas particularmente a espiritual, infecta os atos das almas religiosas, pois no afã de entesourar virtudes, não as praticam com a devida pureza de intenções. Em vez de alcançar méritos, diminuem-nas e até anulam-nas. Logo, o egoísmo toma conta do coração avarento, e a partir disso seguirá uma multidão de males. Muitos estragos que só eu posso aferir causa a avareza espiritual nas almas. A avareza espiritual perfeita é ainda mais fina e delicada. Consiste no anseio escondido que quer possuir mais e mais graças, não para o bem da alma, mas para um secreto contentamento próprio de ver-se cheia, transbordantes de favores celestiais. Converte em veneno o que deveria ser puro e santo, se não fosse pelo maldito vício da avidez. Nesses casos, o demônio é astuto, a ponto de tornar-se invisível
podendo ser reconhecido apenas por uma graça especial do Espírito Santo. Satanás introduz uma sede de perfeição e uma fome de santidade que paulatinamente corrompe os desejos, atiçando imoderadamente a ânsia de subir e subir a graus sempre mais altos de perfeição. Assim, com a isca do divino, pouco a pouco enche a alma de soberba, levando-a a considerar-se muito elevada, apartando-a da conformidade e do abandono à vontade divina. Muito venenosa, enfim, é essa avareza espiritual perfeita. Há muitas almas enganadas que sequer dão-se conta de serem desordenadamente ávidas de perfeição espiritual. Ó miserável Satanás, falsificador de tudo que é santo, seja maldito. Arrancarei tua máscara e farei com que o mundo espiritual conheça teus embustes. E ardis, espírito das trevas, que a cruz te confunda com seu brilho, te atire no inferno e encha as almas de luz. A cruz vem salvar o mundo, iluminar o caminho rumo ao céu e triunfar de Satanás, de seus enganos abomináveis, disfarces e maquinações. Veja, prezado ouvinte, aqui nós estamos diante de um caso típico da ação do espírito religioso. É aquele demônio que leva as pessoas a praticar as coisas de Deus, mas por soberba espiritual, por avareza espiritual. Vamos pensar uma pessoa que quer ficar o dia todo adorando o Santíssimo. Parece bonito, mas isso não é da vontade de Deus, porque nós temos obrigações, nós temos trabalho, nós temos coisas a fazer. Nós não podemos querer construir dentro de nós um farisaísmo espiritual que é exatamente esta avareza, de pensar que a gente já está cheio dos dons do Espírito Santo, que nós já temos mais vida espiritual do que os outros, que a gente é melhor do que os outros. Basta conversar com uma pessoa santa para a gente ver que os santos que buscaram tanto com firmeza as coisas de Deus são extremamente simples e sempre se colocam como pessoas inúteis, carentes e necessárias da graça de Deus. Os santos são assim, enquanto que o fariseu espiritual, espiritualmente falando, aquele que é cheio da avareza espiritual, ele acha que é melhor do que todo mundo, já leu a Bíblia não sei tantas vezes, e reza e faz isso, faz aquilo, mas não tem caridade, não tem amor ao pobre, não tem amor aos doentes na família. Não adianta ir à igreja, rezar, buscar tantas coisas espirituais, tantas bênçãos, se fora da igreja a vida é toda errada. A vida não está conforme à vontade de Deus. Então nós precisamos quebrar essa esquizofrenia que muitas vezes entra em nossas vidas, de querermos uma perfeição sem as virtudes da humildade e da simplicidade. Buscar as coisas de Deus com orgulho e vaidade não ajuda em nada no crescimento espiritual. Que o Senhor nosso Deus nos livre do farisaísmo cristão e nos livre também desta avareza espiritual, de pensar que nós já recebemos todos os bens necessários para a nossa vida espiritual. Que o bom Deus nos ajude. Vamos à sagrada palavra de Deus, que nos ajudará a completar esta compreensão da vontade de Deus acerca da nossa vida. O Santo Evangelho de hoje, Lucas 11, de 1 a 13, é um texto bonito que fala do pedido a Deus. No final, Jesus fala assim: Ora, se vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Nosso Senhor ensina-nos no Evangelho de hoje a pedir com consistência,
a pedir com humildade a graça de Deus em nossas vidas. E Deus, que é sumamente bom, vai nos encher com a sua graça. Nós precisamos dessa graça de Deus com consistência, com humildade, com mansidão, para cumprir neste mundo a vontade de Deus, para fazermos a sua vontade e alcançarmos o prêmio das bem-aventuranças. Eu creio, prezado ouvinte, que nós precisamos pedir muita humildade. Faz falta no mundo de hoje a humildade. As pessoas estão muito arrogantes. As crianças estão ficando arrogantes porque não tem mais o ensinamento na família. 2 vezes já presenciei em aeroportos, uma vez alguns anos atrás em Recife e agora mais recentemente num aeroporto do Rio de Janeiro, um menino batendo na mãe aos olhos do pai, um outro batendo na avó e na mãe aos olhos do pai. Meninos arrogantes de 5, 6 anos, extremamente violentos. Eu fiquei a meditar. Qual é a causa disso? É uma família que já não tem mais o processo de formação dos filhos na humildade. Nós mais antigos recordamos muito bem nossos pais nos ensinando com paciência como tratar os idosos, como tratar os tios, os avós, os padrinhos de batismo, tomar sempre a bênção, não entrar na conversa dos adultos. Então nós tínhamos uma moral de atitudes bem definidas pelos nossos pais que nos ensinavam, que tirava tempo para ensinar, que dava para nós conteúdos através de histórias, que a gente não tinha televisão, não tinha internet, não tinha essas coisas naquele tempo. E os pais eram a nossa televisão, nossos avós, que sempre contavam histórias com um final que permitia a orientação moral, a exortação, ao ensino daquilo que a gente deve ser. Vamos dar boas coisas para os nossos filhos, para que eles não tenham nenhum problema de vícios, sobretudo com o pecado da avareza. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa o ouvinte deste programa e sua família. Conceda-lhe a graça de um domingo na luz, eucarístico, forte e abençoado. Que o lar deste nosso irmão e irmã que nos ouve seja neste dia e sempre tomado pela graça e o poder da tua misericórdia e da tua palavra. Assim seja. Amém. O bom Deus te abençoe sua família, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo para você e todos de sua casa e até amanhã, se Deus nos permitir.